Como vencer algumas tempestades na nossa vida? Existem tempestades que simplesmente elas não perguntam quando elas vão chegar ou como vão chegar. Elas apenas se levantam, apenas acontecem, apenas são estabelecidas e a gente precisa ter os nossos pés no chão para poder saber como nós vamos conseguir vencer, como nós vamos conseguir passar para o outro lado, como nós vamos conseguir não desistir. É muito fácil desistir, é muito fácil parar, é muito fácil retroceder, é muito fácil olhar para algumas situações, às vezes, com os olhos naturais e não entender. E pelo fato de não entender, a gente acaba deixando de lado uma direção, uma palavra e o propósito que Deus tem sobre a nossa vida na terra. O texto hoje é Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. Vamos ler o que diz a palavra e vamos mergulhar aqui em tudo aquilo que Deus vai nos direcionar nessa manhã. Lucas 8, 22. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e encheram-se de água, estando em perigo. E chegando-se a eles, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram-se, e fez-se bonança. E disse-lhe: Onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água manda que lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Nós, na nossa caminhada, na nossa vida, independente da classe social, da posição, independente de tudo aquilo que nós vamos passar, algumas tempestades às vezes pegam a gente no meio do caminho. É como se fosse algo que nós não estivéssemos esperando, né? A gente recebe uma palavra, uma direção, começa a seguir num determinado caminho e ali no meio do caminho vem uma tempestade. E eu tenho certeza que, às vezes, algumas tempestades que pegam a nossa vida de surpresa não nos pegam preparados e a gente precisa, para não desistir, para não voltar atrás, para não parar, um chamado, uma direção e algo que Deus colocou sobre as nossas vidas, a gente precisa se socorrer a uma pessoa para que a nossa vida possa continuar seguindo na direção correta. O legal dessa mensagem é que não foram os discípulos que decidiram passar por outro lado daquele lago. Foi Jesus que falou: vem comigo, eu tenho algo para a sua vida, eu tenho um chamado para você, eu tenho uma direção que vai transformar completamente a sua vida. E aí você obedece essa voz, você recebe essa palavra e você entra dentro do barco. Só que a pessoa que te chamou, a pessoa que te deu uma direção, quando a tempestade começa, ela está ali naquele barco dormindo e você não sabe o que fazer, você não sabe, e agora? O que vai acontecer com a minha vida? Foi Ele que me chamou, Ele que me colocou nesse barco, Ele que me colocou nessa direção. Por que a gente deveria passar por outro lado dessa margem? Tem coisas na vida que nós não vamos entender o chamado de Deus, mas a obediência vai fazer com que nós possamos caminhar com Ele em segurança. Mas não estou entendendo, Arthur, nunca pensei que eu fosse passar essa guerra que eu estou passando em 2024, desde o início do ano. É uma guerra na saúde, é uma guerra financeira, é uma guerra na reputação. As pessoas estão olhando para mim, não estão entendendo. Minha família não está entendendo por que eu estou passando por isso. Mas eu estou passando por isso por causa de um chamado. Eu estou passando por isso por causa de uma direção de Deus. Eu estou passando por isso porque Ele me chamou para ir para outro lado. Eu estava tão quieto aqui, na minha, sem problema nenhum. Fui eu inventar de fazer a obra de Deus, de abençoar pessoas, de querer cumprir um chamado e uma direção de Deus, e aí eu estou no meio de uma tempestade e parece até que eu vou morrer. Só que não. Se foi Ele que te chamou, no tempo certo, antes do barco virar, antes de que tudo possa acontecer de ruim na sua vida, Ele vai levantar e vai trazer sobre ti, sabe o quê? A calmaria
que você precisa. Só que essa mensagem, ela traz para mim um entendimento, porque quando Jesus acorda, ele dá uma declaração para os discípulos, vocês não têm fé. É como se Jesus estivesse falando para mim e para você, existem coisas que você e eu, nós podemos resolver. É claro que, eu estou inseguro, não sei. Eles chamaram Jesus, Jesus acalmou o vento, acalmou o mar e eles ficaram maravilhados. Mas Jesus manda uma mensagem para eles, vocês não têm fé, vocês estão andando comigo e não estão declarando nada sobre aquilo que tem feito tirar a paz de cada um de vocês. Então, assim, é tempo de nós aprendermos que Ele está do nosso lado, está dormindo, mas Ele é alguém que tem nos ensinado, tem nos abençoado, tem nos dado uma direção e a gente precisa agir. Ele quer que a gente possa surpreender Ele com a nossa fé. Não adianta, eu estou andando com Deus, mas não vou falar nada não vou pedir nada não vou profetizar, não vou declarar. A sua mentalidade, olhando para um futuro que Deus tem para a sua vida, tem que fazer hoje, você no presente, declarar palavras que vão encontrar esse futuro uma realização. Vou dar um exemplo. Poxa, eu quero fazer uma faculdade, abrir uma empresa, quero ser pastor, quero ser um empresário e tal. Ela precisa encontrar, o seu futuro precisa encontrar no presente uma declaração favorável daquilo que você quer. Imagine se a história fosse assim: mestre, chegamos do outro lado do lago. Mas o que aconteceu? Se levantou uma grande tempestade e a gente parecia que ia morrer. De repente Pedro e Tiago levantaram as mãos, começaram a orar e a tempestade acalmou e o barco e o vento também acalmou. Jesus ia falar: é sério? Que coisa linda, e eu não vi que vocês fizeram isso. Não, eles não fizeram isso. Eles acordaram o mestre e ele acalmou o vento e pediu para que o mar também se acalmar. O que nós não podemos fazer quando Jesus está do lado é, mesmo em situações que são difíceis e complicadas na nossa vida, nós não acordarmos ele. Sabe o que tem? Algumas pessoas hoje estão morrendo porque não estão acordando Jesus que está do seu lado. Não. Ele sabe de todas as coisas, se ele quiser. Se os discípulos ficassem quietos ali, primeiro, eles não acalmaram o mar e o vento com a sua própria fé, com tudo aquilo que eles já viram Jesus fazer, eles poderiam ter feito, não fizeram. Aí chamaram Jesus, Jesus foi e acalmou. Vocês acreditam que tem pessoas que estão morrendo, não estão chegando do outro lado, simplesmente porque não estão pedindo a Deus, acordando a Deus no momento certo, para que Ele possa acalmar todas as guerras que têm acontecido na sua vida? Ei, acorde, chama Ele, Jesus, por favor. Lembra lá do cego Bartimeu? O que ele fez? Ele não conseguia enxergar, mas ele conseguia gritar. E pelo fato dele gritar, ele chamou a atenção de Jesus e conseguiu receber na sua vida a cura que ele precisava. Os discípulos não tinham fé para acalmar a tempestade, mas conseguiram acordar: mestre, se o senhor não levantar, a gente vai morrer. A gente não vai conseguir suportar toda essa tempestade que se levantou sobre a nossa vida. Como é que está a sua vida nesse final de ano? Muitas tempestades. Como é que está a sua vida aí nesse ano de 2024? Muitas coisas que você não conseguiu resolver no seu próprio braço. E olha que Deus está falando que você tem fé para isso. Só que, poxa, Arthur, eu tenho fé para isso, mas eu não consegui resolver. Sabe o que eu vou fazer? Jesus, por favor, acorda. Acorda para acalmar a tempestade que está acontecendo na minha vida. Porque se o Senhor não acordar, eu vou morrer. O barco vai virar, nós vamos naufragar aqui nesse mar. E nós temos o objetivo de chegar do outro lado, porque do outro lado tem um propósito, do outro lado tem uma direção, do outro lado tem um destino para a minha vida. E eu não posso morrer aqui nessa tempestade. Então o que você vai fazer com as tempestades que têm se levantado sobre a sua vida? Arthur, não tem fé. Acorda ele. Ele, Jesus, é a pessoa mais importante da terra para depositar no seu coração a fé que você precisa para vencer a tempestade. Vamos lembrar de algumas coisas. Se nós somos fracos, Ele é a nossa fortaleza. Se a gente não sabe fazer alguma coisa, Ele conhece todas as coisas.
Mas qual é a dificuldade de nos apresentarmos diante dele para poder pedir, solicitar? Não adianta, tem coisas que só o poder da mente não vai trazer. A gente começa a pensar, o pensamento traz para a gente um novo momento para que a gente possa agir. Os discípulos aqui diziam: eu estou desesperado, não sei o que fazer. Acorde Jesus, é tempo de acordar Jesus, porque Ele está do seu lado. Tem gente que está vivendo uma vida com Jesus dormindo o tempo todo. Não, um dia essa tempestade vai acalmar, mas essa tempestade já está há 5 anos, 10 anos, porque você simplesmente não quer acordar Jesus que está no teu barco, do teu lado, para poder resolver a tempestade que se levantou sobre a sua vida. Entenda, você começou a fazer algo para Deus e a tempestade se levantou. Ele colocou no seu coração a fé suficiente para você vencer essa tempestade. Mas se você não está tendo fé para declarar, para dar uma palavra, para falar tudo aquilo que Jesus já colocou na sua vida, acorde Ele. Por favor, Jesus, acorda, eu não estou aguentando mais, não sei o que fazer. Essa é a fórmula que nós podemos ter para poder vencer as tempestades que se levantam a cada dia. E de repente hoje você pode não estar vivendo essa tempestade toda, mas ela pode vir amanhã. E aí, como a tempestade vai encontrar a sua vida? Muito fácil é parar, desistir, deixar tudo para lá por causa de um incômodo, por causa de uma dor, por causa de uma crise. E isso não vai parar sobre a terra. Nós, quando olhamos para a vida de Jesus e dos discípulos, a gente precisa entender que o que Jesus passou, que o que os discípulos passaram é uma mensagem para a nossa vida. Que mensagem para essa? Nada pode parar a nossa vida sobre a terra, porque nós acreditamos na pessoa mais importante do universo. Às vezes, olhamos para um amigo, olhamos para uma pessoa próxima, até para um padre, para um pastor, para um líder espiritual, e quando a tempestade chega na sua vida, aquele pastor, aquele padre, aquele líder não tem a palavra certa, e aí você, mas eu já não tenho forças, não sei o que fazer. Só que tem uma pessoa que pode resolver todas as coisas. Você que tem alguém doente em casa, já acordou Jesus para poder manifestar a cura na sua casa? Você que está desempregado, já acordou Jesus para que Ele possa dar uma palavra sobre a sua vida e todo o desemprego, toda a escassez, toda palavra contrária saia? Direto da Inglaterra aí, Daniela Souza, Deus abençoe. Então, tem gente aqui da Alemanha, gente aqui da Inglaterra. Muito bom poder estar conectando a palavra de Deus à vida de todos vocês aqui. Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui em diversos lugares aí desse planeta. Peguem essa palavra e, a partir de hoje, se a sua fé não está te dando as ferramentas corretas para você declarar, para você fazer acontecer, para você acalmar as tempestades, acorde Jesus. Jesus, Ele quer que você acorde Ele, mas Ele está dormindo. Será que Ele me fez entrar nesse barco? E será que, por que quando a tempestade não começou, automaticamente Ele não acordou? Ei, entenda, existem coisas que é para mim e é para você manifestar, trabalhar, mover. Mas tá tão difícil, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir. Entenda, Ele está dormindo no seu barco. Foi Ele que te chamou para esse projeto. Mas Arthur, Ele me chamou, estou passando por tanta dificuldade. Ele passou tanta dificuldade, os discípulos passaram por tantas dificuldades, mas mesmo assim eles não pararam do chamado, da vocação e de tudo aquilo que Deus tinha para eles. Então, assim, não é motivo para eu parar, para você parar, para nós desistirmos de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas.